Amados irmãos, vamos nos colocar em pé para lermos juntos este texto da palavra, que é um texto capital para todo crente. Eu quero muito que a igreja se renda à realidade deste texto hoje, para que nós possamos crescer e nos fortalecermos no Senhor. Vamos ler todos juntos. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tornando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar. Amém. Oremos. Senhor Deus amado, a profundidade desta palavra é muito grande. Às vezes estamos realmente distraídos com relação a tudo isto que o nosso irmão Paulo quer nos alertar. Por isso eu peço que nesta manhã o Teu Espírito abra os nossos olhos, desperte os nossos corações, para entendermos que o mundo no qual vivemos, infelizmente, por enquanto, é dominado pelo maligno. Mas nós te agradecemos desde já pela vitória em Jesus Cristo. E enquanto isto, ó Deus, enquanto ela não se consolida, fortalece-nos e reveste-nos com a tua armadura, para que possamos resistir nestes dias maus, entendendo os teus propósitos para as nossas vidas. Ó Deus, fortalece os crentes desta igreja particularmente, fortalece esta igreja, para que ela continue sendo instrumento nas tuas mãos, proclamando e vivendo o verdadeiro evangelho e ajudando pessoas a chegar ao conhecimento da tua verdade. Fala aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Eu estava dizendo agora há pouco que o poder de mobilização mundial do futebol é impressionante. Tão impressionante que nesta semana, um jogador machucado mereceu uma nota oficial da Presidente da República. Todos nós nos entristecemos, certamente, com a contusão do Neymar. Os mais apreciadores do futebol, os menos apreciadores, eu acho que não houve no Brasil quem não se sensibilizou com isso, e no mundo também. Até mesmo os habituais oponentes dele tiveram que se render à gravidade daquilo que aconteceu com ele. E eu tive o cuidado, meus irmãos, de ler a nota da Presidente da República.
uma nota solene que diz, dentre outras coisas, a sua face de dor ontem no gramado do Castelão feriu o meu coração e o de todos os brasileiros e brasileiras. Mas o que vimos também foi a força descomunal de um grande guerreiro que não se deixa abater mesmo que ferido. Um grande guerreiro que interrompe brevemente sua marcha, mas que já deixou sua marca insuperável na batalha vitoriosa que trava a nossa seleção. Sei que, como todo brasileiro, você não desiste nunca e mais rápido do que se imagina estará de volta, enchendo nossa alma de alegria e nossa história de sucessos. Sabe o que me chama a atenção nisso, meus irmãos? O uso da linguagem bélica. Batalha, guerreiro, campo de batalha. E outras coisas que a imprensa tem explorado ao máximo, e por mais que eu esteja emocionado ou chateado com a contusão desse jogador, é preciso dizer, calma lá, isso não é uma guerra. Por mais que isso seja importante e que especialmente a televisão queira nos convencer disso, isso não é uma guerra. Quando eu vejo alguns anúncios na televisão sobre campeonatos europeus, os campeonatos mais caros do mundo, e com músicas eruditas, eloquentes e grandiosas, e aqueles jogadores andando em câmera lenta, como se fossem soldados num campo de batalha, aquilo me revolta um pouco e eu tenho vontade de dizer, espera aí, isso não é uma guerra. A guerra é esta de Efésios 6, de 10 a 20. É com essa guerra que nós, crentes, deveríamos estar preocupados. Porque tudo aquilo que nós temos visto de guerra é enganoso, meus irmãos. A guerra que nós vemos no noticiário de políticos engabinetados e de soldados aparentemente jogando videogames, essa não é a guerra. A guerra que nós vemos no cinema, desde Apocalipse Now até outros filmes que têm retratado a guerra, aquela não é a guerra. Aquilo é o que os próprios estudiosos do cinema têm chamado de hiperrealismo. Crânios não explodem, como nós vemos no cinema. A crueldade da guerra nenhum de nós conhece. Talvez por isso nós estejamos distraídos para esta verdadeira guerra que, pasmem, até os não crentes conseguem enxergar. Esta semana eu estava conversando com uma pessoa não crente e, claro, toda vez que eu converso com alguém e me apresento como pastor, isso causa um impacto nas pessoas. E quando eu disse que era pastor, aquele homem já foi dizendo, olha, mas eu não sou nada, eu creio em Deus. Eu creio em Deus, mas eu não sou nada. E ele começou a falar as coisas nas quais ele cria. E eu achei muito interessante, porque todas as coisas que ele ia falando eram coerentes com a Bíblia. E numa determinada altura da nossa conversa, ele diz assim, estão tentando destruir a família de todo jeito, né? Eu falei, é mesmo? Você tem essa ideia? Eu falei, tenho. E eu perguntei, por que você acha que está acontecendo isso? Aí ele disse, porque há uma batalha contra tudo o que é feito por Deus. Irmãos, as pedras estão clamando. Porque há uma pessoa que diz não ser nada, apesar de acreditar em Deus, mas que enxerga uma força no mundo que se opõe a tudo que é Deus e a tudo que é feito por Deus. E eu me pergunto por que é que os crentes não estão entendendo isso. Por que os crentes estão correndo atrás dos seus interesses como se nunca fossem morrer? Porque estão preocupados consigo mesmos, como se existissem sozinhos, sem igreja, sem sociedade.
Por que que estão tão cegos de ambição, sabendo que nada levaremos daqui? Por que que estão lutando contra pessoas, sabendo que Paulo está dizendo que a nossa luta não é contra pessoas? Isso inquieta meu coração. Especialmente chegando ao final destas meditações no livro de Efésios, e eu oro para que realmente os irmãos tenham guardado no coração a sequência deste livro maravilhoso. Tanto que eu disse lá no começo, se você tiver que guardar o conteúdo de uma das epístolas de Paulo, guarde Efésios. Porque é uma carta sublime, de um conteúdo profundo, explicando como Deus teve propósitos para nós antes da fundação do mundo. E como Ele construiu esses propósitos de restaurar a humanidade até o ponto de chegar à igreja, e como Ele está usando a igreja para fazer uma nova sociedade, restaurando tudo à maneira como Ele criou. E por que que Paulo termina falando sobre uma batalha espiritual? Exatamente por aquilo que eu orei, meus irmãos. Enquanto Deus não restaura todas as coisas, nós ainda estamos sendo atacados por Satanás. Enquanto Deus não torna a sua obra novamente e plenamente em comunhão com Ele, nós ainda estamos expostos à maldade do mundo e à dura realidade de tudo que o diabo tem intentado contra os crentes e contra a igreja. E nós precisamos abrir os nossos olhos, porque as estratégias de Satanás são muito simples. Elas estão claras para as pessoas que estão em comunhão com Deus. A primeira delas é distrair os crentes. Há tanto crente distraído hoje no nosso tempo, né? Ele crê em Jesus, ele é salvo, mas está distraído. Está distraído com as coisas gospel, está distraído com a sua carreira, com a sua vida, e ele está achando que a vida é um grande barato para o Senhor, e na verdade não está enxergando esta realidade. Mas Satanás também está fazendo um estrago grande, tornando as pessoas religiosas. Irmãos, a pior coisa que pode existir para uma pessoa é ela tornar-se religiosa. E eu explico. Jesus não veio pregar religião, Jesus veio pregar um relacionamento do homem com Deus através dele, Jesus Cristo. E toda vez que o homem se afasta disso, ele entra nos caminhos da religião. E nos caminhos da religião, ele jamais vai encontrar Deus. Porque o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Vejam, Jesus não disse, senão pela minha religião. Mas ele disse, senão por mim. Ontem, a igreja teve a oportunidade de servir, emprestando o seu templo para um casamento que eu celebrei. E eu terminei a minha exposição para os noivos sobre Eclesiastes 9:9, dizendo, vocês vieram aqui atrás de uma cerimônia religiosa. Mas Deus procura vocês para um relacionamento com Ele. E disse aos presentes, vocês vieram aqui para participar de uma cerimônia religiosa. Deus está procurando por vocês para um relacionamento pessoal com Ele. Se nós estivermos atentos a essas armações de Satanás, nós vamos entender aquela que é a realidade maior deste texto. Paulo está dizendo que Deus tem exigências espirituais muito profundas feitas à igreja. Eu não sei se isso está bem visível para todos. Eu gosto sempre de agrupar o sentido maior do texto numa única frase, e às vezes a letra fica maior. Mas se você conseguir ler comigo, eu gostaria de ler junto com você. Vamos ler? As mais elevadas exigências espirituais são feitas à igreja como corpo triunfante de Cristo. Os cristãos precisam se fortalecer em Cristo e no poder que Ele coloca a seu dispor.
precisam estar equipados para o confronto espiritual contra as forças espirituais malignas. Precisam demonstrar vigilância, cuidado mútuo em oração. Vamos orar de novo. Deus, à medida que nós mergulhamos neste texto, o Senhor aumenta em nós este senso de urgência. E por isso nós insistimos em oração, para que o Senhor coloque no nosso coração um profundo temor pela Tua palavra. Que todas as lutas que temos enfrentado, que sabemos vir do nosso inimigo, sejam vistas como grandes oportunidades de vermos o Teu poder atuando nas nossas vidas. Que essa seja a percepção da igreja também. Porque o diabo nos ataca individualmente, mas ele nos ataca coletivamente também. E por isso nós continuamos clamando pela Tua direção, pela Tua percepção, em nome de Jesus. Amém. No versículo 10, Paulo continua dizendo, olha, meus irmãos, fortaleçam-se no Senhor. Preparem-se. Neste tempo de tanta ênfase de esporte, é como Paulo estivesse dizendo, olha, vá para a academia, vá se tratar espiritualmente. Vai ficar bombado na sua vida espiritual. Apesar de ter o Carlos aqui, né, que é preparador físico, personal trainer, o homem dos músculos, dos treinamentos. E na minha fase que eu tentei ser um frequentador de academia, eu encontrei algumas vezes com o Carlos lá. Mas com todo respeito, viu, Carlos? Rapaz, não consigo encontrar sentido naquilo. Eu passei 3 meses na academia correndo numa esteira e levantando peso, e a minha oração constante é, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, além de aumentar as minhas dores musculares? E depois eu parei. E as minhas dores diminuíram. Tudo bem, a minha circunferência abdominal aumentou um pouco de novo, mas paciência, não se pode ganhar todas. Mas a ideia é que Paulo nos aconselha a estar permanentemente cuidando dos nossos músculos espirituais, assim como aquelas pessoas que estão na academia, estão se fortalecendo e condicionando o seu físico, claro, para uma vida mais saudável. E Paulo está dizendo, é isso que vocês devem fazer por causa do poder do Senhor. E aquilo que Deus está disponibilizando para nós é uma armadura toda especial. Deus está nos revestindo de uma armadura especial para que nós possamos fazer isso. Se você está acompanhando toda essa dinâmica do esporte, você deve ter observado também que as indústrias que produzem material esportivo não param nunca de lançar coisas novas e inovações. Predominou nessa Copa chuteiras cor-de-rosas e chuteiras de cano alto. E eu às vezes digo para o meu filho, fala sério, é muita palhaçada, né? Com perdão da palavra. Algum tempo atrás, Pelé disse assim, eu sou de um tempo em que a gente se preocupava em somente jogar bola. Abafaram, claro, essa palavra dele, né? Tinha essa de ficar cabelo, brinco e roupa, não sei o quê. O negócio era bola no pé. Reduzindo as coisas simples e fazendo os paralelos que nós temos feito, irmãos, a questão da guerra espiritual não está ligada a essas pataquadas que o povo evangélico tem feito, mas a uma vida de comunhão com Deus baseada no poder de Deus. Infelizmente, a nossa visão da Bíblia e das coisas de Deus está muito influenciada por um certo teatro que nós temos visto no meio evangélico. E eu gosto de pensar que Jesus não era teatral. Aliás, um parênteses aqui. Como é que você imagina Jesus fazendo as coisas? Por exemplo, como é que você imagina Jesus dizendo ao paralítico, levanta-te, toma teu leito e anda? Será que você imagina Jesus dizendo assim, levanta-te, toma teu leito
e anda! Ou você imagina, levanta-te, toma teu leito e anda. Como é que você imagina Jesus dizendo para a mulher adúltera ou ex-adúltera, vai e não peques mais. Vai e não peques mais, hein? Vai, não peque mais, vai. Ou simplesmente vai e não peques mais. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso afeta a nossa forma de enxergar a realidade espiritual. Há muitas pessoas achando que o poder está no espalhafato. E pregadores espalhafatosos estão conquistando adeptos não pela sua percepção do poder de Deus, mas pela sua performance teatral nos palcos. Se fosse para falar em performance teatral, continuando o nosso concurso bíblico da IBD, quem seriam os campeões, meus irmãos? Os profetas de Baal, naquela disputa com Elias, né? Que performance! Aquilo daria um enredo para um balé moderno. Pessoas freneticamente clamando ao seu Deus e se dilacerando seguidamente, e aquele desespero por horas seguidas, sem produzir qualquer coisa que fosse a manifestação de um Deus. E então vem Elias. Os irmãos já imaginaram se Elias vai fazer a mesma pataquada dos profetas lá de Baal? Elias não está preocupado com o espetáculo. Ele faz uma oração simples, com o único teor de dizer, para que este povo conheça que tu és o único Deus. E a Bíblia diz que antes que Elias termine a sua oração, aquele altar já está queimado pelo fogo. Paulo está dizendo que a batalha espiritual precisa ser vista por um prisma só. O mundo espiritual maligno é mau. Isso é óbvio, né? Não precisa estudar teologia há muitos anos para saber isso, mas a gente esquece disso. Porque Paulo está dizendo que há um poder maligno, sim. E que este poder maligno não vai usar de moral, não vai usar de ética, mas ele vai usar de estratégias. E aqui a palavra que Paulo usa não é cilada no sentido de pegadinha. Talvez alguns crentes leiam esse texto e dizem, bom, fugir das pegadinhas de Satanás. Irmãos, não é pegadinha de Satanás, é estratégia militar pesada. Porque afinal de contas, se Paulo está falando de guerra, de batalha, de soldado, isso é mais coerente. E ele está dizendo, esse mundo é mau e veja como é que vocês estão tratando disso. Eu não sei se coloquei aí, Rebeca, um texto de Martin Lloyd Jones, estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja. Não coloquei? Martin Lloyd Jones disse alguma coisa que é muito própria para os nossos dias. Ele diz, estou certo de que uma das principais causas das más condições da igreja de hoje é o fato de que o diabo está sendo esquecido. Tudo é atribuído a nós mesmos, todos nós temos chegado a ser por demais psicológicos em nossas atitudes e nossos pensamentos. Ignoramos este grande fato objetivo, a existência do diabo, o adversário, o acusador, com seus dardos inflamados. Passe, por favor, para o slide agora, a armadura de Deus do versículo 13. Quando nós lemos no versículo 13, Paulo dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A palavra que ele está usando aqui é uma palavra para a vestimenta que todo soldado de elite vestiria na batalha. Uma armadura completa. E ele começa dizendo isto, olha, estejam, pois, firmes, no versículo 14, com o cinto da verdade e da justiça. Aperte o cinto. Um pano que era colocado aqui por baixo de toda a armadura para dar firmeza à armadura,
e torná-la segura, porque todos nós sabemos como é ruim, só jogador de futebol mesmo para andar com aquele short lá caindo pelo meio das pernas, porque na prática isso é muito desconfortável com qualquer roupa, e ele diz: aperte o cinto da verdade, e esta verdade significa integridade no coração, sinceridade diante de Deus, mas também significa uma doutrina verdadeira diante de Deus. Você quer resistir contra as estratégias do diabo? Coloque a verdade como padrão para a sua vida. Verdade nos dois sentidos, aquela daquilo que você é diante de Deus, sobre a qual nós comentamos aqui na escola bíblica, e a verdade daquilo que você crê como doutrina de Deus. Se esta verdade estiver apertada na sua cintura, a sua armadura terá firmeza. Mas neste cinto há também a justiça. E a ideia de Paulo é que você tenha certeza da sua justificação. Você foi justificado por Cristo. Lá em Romanos 5:1 diz: nós fomos justificados por Cristo. Não há mais acusação contra nós. Mas isso também significa ajustarmos a justiça em nossa vida como uma forma de relacionamento com as pessoas e com Deus. É como se Paulo estivesse dizendo que a verdade e a justiça são duas realidades na nossa vida que garantem a firmeza daquilo que Deus está colocando sobre nós. No versículo 15 ele diz: calcem os pés na preparação do evangelho da paz. Algum tempo atrás, eu não sou nada expert em moda, mas eu acho que surgiu algum calçado para as mulheres que foi apelidado de sandália romana, não é? Aquela toda trançada nas pernas. Tem isso? Gladiador. Exatamente. Para que você tenha ideia do que Paulo está dizendo aqui em relação ao calçado, este sapato do versículo 15 era uma grossa sola de couro, fortemente cravejada e prensada, para que um soldado pudesse andar por longo trecho, com os dedos livres, mas com a sola, aliás, o peito do pé coberto e fixa nos calcanhares e enrolada com fortes tiras de couro por toda a perna, na parte de baixo. De tal forma que o soldado sentisse aquele calçado quase que como parte do seu corpo, dando para ele mobilidade, tanto para andar bastante, como eu disse, quanto até para correr e batalhar sem que aquilo se soltasse dos seus pés. E Paulo faz essa metáfora no sentido de dizer que nós devemos ter esta firmeza do calçado em relação à nossa capacidade de falar de Cristo. Esteja pronto, esteja preparado para falar de Cristo e aproveitar as oportunidades. Seja rápido, em outra tradução. E faz sentido, porque quando nós estamos com um calçado confortável, é fácil correr, mas quando estamos com um calçado esquisito no pé, não conseguimos nem bem andar. E a ideia que ele nos traz é que isto esteja tão natural em nós, que falar de Cristo seja alguma coisa feita com entusiasmo e naturalmente. Eu sei que a grande crise de alguns crentes é porque não conseguem falar de Cristo. E eu sei que quando o pastor fala isso, constrange as pessoas. Sabe? Puxa, o pastor fala, mas eu não consigo falar de Cristo direito. Irmãos, não tenha crise, ou irmão, não tenha crise com isso. Ore ao Senhor simplesmente para que você seja sábio em cada situação. E saber aproveitar cada situação para dizer aquilo que você é, aquilo que você pensa em Cristo Jesus. Você não precisa fazer um sermão a cada vez que uma pessoa lhe fala alguma coisa sobre a igreja. Mas você não deve perder oportunidades. Porque isto será para você como um calçado. No versículo 16 ele diz, olha, tome o escudo da fé, com o qual você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Para que você tenha uma ideia, um escudo tinha mais ou menos essa altura.
e mais ou menos essa largura, de tal forma que ele pudesse ser usado para cobrir boa parte do corpo e ser usado com habilidade para tudo aquilo que era lançado. Aliás, uma das coisas que eu gosto de ver nos filmes de guerra, pelo menos do chamado tempo antigo, são aquelas estratégias dos soldados de agruparem todos os escudos, formando um grande escudo para se defender daquelas setas que vinham aos montes. Mas para defender do quê? O que é que o diabo tem usado para atacar você? Você pode dizer assim, pastor, o diabo tem usado até atacado minha conta bancária. Irmãos, não é isso não. Aquilo que Paulo está dizendo aqui é, principalmente, dardos inflamados que colocam você em dúvida em relação à palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, a estratégia que o diabo usa com relação a Jesus é sempre questionar aquilo que Deus havia dito primariamente a Jesus. Repetindo a estratégia lá no Éden. Quando o diabo tenta Eva e depois Adão, a estratégia de Satanás é colocar Deus em dúvida. Se você quer usar o escudo da fé, use toda vez que você tiver dúvida sobre a palavra de Deus. Toda vez que lá no seu coração você armazenar aquele sentimento de será? Será que essa promessa de Deus é para mim? Será que isso vai acontecer? Será que Deus vai isso? Será que Deus vai aquilo? Isto é ataque do inimigo contra a sua vida. Use o escudo da fé. Use o escudo da fé toda vez que você sentir no seu coração um sentimento de culpa por pecados que Deus já perdoou. Eu posso dizer aos irmãos como pastor e pela experiência de outros pastores, que esta é a realidade mais comum nos gabinetes pastorais. Pessoas que não se perdoam por erros acontecidos às vezes há décadas atrás. São dardos do inimigo. Mas pastor, eu fiz uma coisa muito desagradável lá no passado. Eu pequei muito feio. Que bom. Pediu perdão. Deus perdoa. Está perdoado. Toda vez que essa culpa voltar, você pode ter certeza que ela vem do diabo. E você deve tomar o escudo da fé e se defender dela. E dizer, em nome de Jesus, eu estou justificado, eu estou perdoado. Não há mais condenação contra mim. O diabo nos ataca com ilusão de mentiras, com seduções de riquezas, com vãs filosofias. Se eu fosse falar tudo aquilo que ele tem feito atacando as pessoas aqui, não haveria sermão que bastasse. E Paulo termina no versículo 17 dizendo, tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, meus irmãos, é a certeza e a esperança da salvação. Eu acho engraçado alguns crentes que não estão em plena comunhão com Deus, se é que são crentes, quando eles pecam, eles ficam assim, será que eu perdi minha salvação? E agora? Será que eu vou para o céu? E eu digo, que inferno viver assim, hein? Eu tenho dito que essas pessoas talvez imaginem Deus como o português da quitanda, com o lápis na orelha, e dizendo, ora pois, fulano pecou, apaga do livro da vida. Ora pois, escreva novamente fulano no livro da vida, porque agora ele voltou. Apague, porque agora ele pecou. Que difícil deve ser viver assim. Paulo diz, coloque o capacete da esperança, da certeza da salvação. E a espada do Espírito, que é aquela que o próprio Deus coloca na nossa boca para usarmos contra Satanás. A única coisa que Jesus usou contra Satanás foi a própria palavra de Deus. Essa coisa de ficar conversando com o demônio, pedindo SIC, RG, endereço de demônio, irmãos, isso não é de Deus.
Porque aquilo que é usado contra Satanás em todo o Novo Testamento, nós vemos, é a própria palavra de Deus. Jesus foi tentado, usou a própria palavra de Deus. Quando você é tentado, ore com a palavra de Deus. Tenho aconselhado alguns irmãos nesse sentido. Ore, mas ore com a palavra de Deus, especialmente quando alguma coisa está atacando o seu coração, seja culpa, seja qualquer dessas coisas que eu mencionei. Obtenha da própria palavra a verdade do Senhor e ore com aquela promessa. E diga: Senhor, o Senhor escreveu na tua palavra. Portanto, conforta e confirma o meu coração nessa palavra. Usarmos a espada do Espírito. E Paulo, então, nos dá uma última orientação sobre como nós devemos cuidar dos outros e vigiarmos em oração. Vigiem e orem, é o último conselho. A vigilância, claro, para que Deus nos mantenha alertas. E como é difícil estar alerta, né? Eu tenho 2 exemplos engraçados. O porteiro lá do prédio que nós moramos. É difícil encontrar algum alerta. Pela graça de Deus, Deus tem nos protegido à noite de assaltos. Nunca aconteceu nada lá, porque às vezes ficamos 2, 3 minutos buzinando, porque eles estão na portaria assistindo televisão. E então, depois de 2, 3 buzinadas, alguém pensa: é preciso abrir o portão. Eles não estão alertas. Porque eu reconheço, é difícil ficar alerta, especialmente com uma televisão na frente. Eu não entendo como é que um porteiro pode trabalhar assistindo televisão. Mas toda vez que eu passo também pelos quartéis e eu vejo aqueles soldados de guarita, ou na guarita, nos seus turnos de vigilância, eu fico: Senhor meu Deus, obrigado, porque eu não sou um soldado nessa situação, porque eu não sei o que eu faria. Você já imaginou 8 horas, são 8 horas o turno, Márcia, de um soldado na guarita lá? 2 horas, ufa, fico menos aliviado, nem por isso interessado. Mas você já imaginou o que é ficar 2 horas olhando a paisagem atentamente? Uma árvore se mexeu, um passarinho correu ali. É fácil? Não, é difícil. Mas isto serve para nos mostrar como este espírito de vigilância e de estar alerta é fundamental no plano espiritual das nossas vidas. Para que nós possamos entender que aquilo que Deus está querendo de nós é uma vida em plena comunhão com Ele, para que nós não sejamos destruídos por Satanás nesta guerra cruel. Irmãos, eu encerro esta meditação pedindo apenas uma coisa, em nome de Jesus. Não saia daqui hoje achando que isso é brincadeira. Não saia daqui hoje achando que isso é fanatismo do pastor. Tem muita gente que ouve o que o pastor diz, mas quando sai, o pastor é um cara meio... Ele fica estudando muito, todo cara que fica estudando muito é assim, sabe? O cara fica meio lesado espiritualmente. Isso não é coisa de quem está estudando. Isso é uma realidade e é uma palavra que Deus faz de exortação à igreja. Para que você se fortaleça no Senhor. Para que você vista a armadura de Deus. Para que você possa se defender deste mundo mau e das estratégias de Satanás. Você compreendeu isso? Então abaixe a sua cabeça e ore ao Senhor neste momento. E a sua oração deve ser bem simples. Uma oração com 2 partes. Senhor, me fortalece no poder do Senhor. Senhor, me reveste desta tua armadura. Em nome de Jesus. Você fez esta oração? Pai, obrigado pelas pessoas que nesta manhã sentiram a importância desta batalha na qual estamos inseridos. Batalha da qual nós não podemos fugir. E mais uma vez nós pedimos, fortalece-nos no teu poder.
e reveste-nos com a armadura que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém.